Seja bem-vinda, seja bem-vindo à 9ª Arena Office, na 3ª Mostra Office, aqui na Abimad 38. Este que vos fala é Gumar Carvalho, um jornalista sedentário e hipocondríaco. E se você for como eu, hipocondríaco, fique na cadeira, fique na poltrona. E se você for sedentário, levante, mas não agora. Assista esse bate-papo porque vai ser recheado de saúde e coisas mais saudáveis. Estou aqui com agora vai ser assim um time AAA. Annelise, o Antônio e a Analice. Eu vou pedir que cada um fale quem é você e quem é a empresa que vocês têm. Olá, boa tarde. Eu sou a Annelise Fux, do escritório de arquitetura Fux Arquitetura. Nós estamos localizados em Campinas e o nosso escritório temos há 10 anos lá e é especializado em arquitetura corporativa. A gente trabalha toda a região de Campinas e a região metropolitana de Campinas, que hoje é chamado do Vale do Silício Brasileiro. Tem muita indústria, muita empresa. Então, o nosso foco é a arquitetura corporativa. Eu também tenho uma pós-graduação em construções sustentáveis na Áustria e sou consultora do LEED, que é Leadership Energy Efficient Design, para construções sustentáveis. Então, é uma coisa que a gente tenta trazer aí também nos nossos projetos, com certificação ou sem certificação, sempre pensando na sustentabilidade. Acho que é isso. Eu sou Antônio Carlos Rodrigues. Sou arquiteto também, atuo na área de saúde, ou seja, projeto de espaços de saúde, antigamente conhecido como arquitetura hospitalar. Hoje a gente usa esse termo que é mais abrangente. Tenho um escritório chamado ACR Arquitetura aqui em São Paulo e presto serviços na área de saúde, corporativo e educação. Hoje em dia, eu faço parte da ABDH, é uma associação para o desenvolvimento do edifício hospitalar. Nós temos a função de aprofundar o debate sobre a arquitetura dos edifícios de saúde. São mais de 800 associados no Brasil todo. E eu também dou aula na pós-graduação do Einstein, já dei aula na pós-graduação de arquitetura hospitalar. Olá, eu sou Analice Costa Pereira, sou arquiteta, me formei em 2006 aqui em São Paulo. O meu escritório é a A3 Concept Arquitetura, focado em arquitetura wellness, tanto para espaços de varejo e corporativo, e a gente atende bastante também academias de ginástica, que é uma especialidade aí bem rara de se achar aí no Brasil. Meu escritório fica aqui em São Paulo, né, como eu havia falado. E eu tive uma trajetória um pouco diferente, eu vim do mercado corporativo. E quando eu abri minha empresa, eu foquei nessa área de wellness, porque eu acho que é algo que a sociedade está precisando. Estamos há 7 anos com o escritório A3 Concept. A gente vai falar bastante de saúde, mas antes um pequeno parênteses. Que você é mãe da Estelinha Artois, né? Eu sou mãe da Estelinha Artois, minha doguinha. Isso. A sua doguinha. E lembro que você foi na Hospitalar, se eu não me engano, e tinha um robozinho cachorro, né? Exatamente. Isso, porque sim. É um bom link para depois a gente lembrar de falar de tecnologia dentro da área de vocês, tá? Perfeito. Agora, deixando os pets de lado, vamos falar de outro dos pets, os pets humanos. A gente estava conversando antes da preocupação, quer dizer, no fundo, todo o trabalho de vocês, no fundo, busca o bem-estar das pessoas dentro de um ambiente, seja do paciente, do acompanhante, do médico, um bem-estar de quem está lá malhando, suando, né, por exemplo, no caso de academias e de empresas também. Como é que vocês veem essa, digamos, eu não digo retomada da preocupação das empresas ou dos clientes de vocês em buscar projetos que sejam saudáveis? Isso aumentou de um tempo para cá ou já vinha numa constante? Como é que vocês veem esse movimento? Eu acho que após a pandemia houve uma pegada um pouco maior para isso. A saúde, que a gente comentou até aqui, não só a saúde física, com ergonomia nos espaços, mas a saúde mental. Então, não tem como negar isso, que realmente as empresas, os espaços estão mais preocupados. Por exemplo, qualidade interna do ar de um escritório, de uma edificação. Na pandemia surgiu muito isso, né? O ar transmite, o ar-condicionado, então já teve mais regularidade
fiscalizações quanto a isso, sempre de fazer uma limpeza, sempre de manter o ar interno. Então, isso tudo influencia nas pessoas, na qualidade. Então, acho que após a pandemia trouxe bastante isso da saúde. Mas já vinha, né? Então, os espaços são projetados para pessoas. Então, essas pessoas têm que estar bem nesse espaço, né? Acho que seria isso. E no caso dos hospitais, além dos pacientes, dos colaboradores dos hospitais, como é que você vê isso? E dos pacientes, óbvio. Olha, em matéria de hospitais, eu digo que a gente não pode falar mais de pacientes, a gente tem que falar de usuários. Porque tem os médicos, tem os prestadores de serviços e tem os pacientes, e tem os acompanhantes. Então, o usuário abrange todo mundo. E hoje falar em sustentabilidade é ser contemporâneo e ser responsável, porque eu diria que se você é contemporâneo, se você não pratica a sustentabilidade, a arquitetura, você não está sendo nem sintonizado com o seu tempo e nem responsável. E o sistema de saúde como um todo não cuida muito da saúde, cuida mais da doença. Então, isso é uma prática que tende a mudar. Já existem diversas startups de healthcare abordando a questão da saúde, da promoção da saúde. Ainda estamos, acho que, longe de termos isso de forma mais praticada, mais divulgada, porque mesmo as academias são mais em torno da beleza do que da saúde, né? Existe um mercado imenso de dermatologia, de cosmetria, isso também não é saúde. E a gente tem longevidade garantida e precisa garantir a saúde. E concordo com você que a pandemia acirrou algumas normas, então o ar-condicionado hoje é tratado de outra maneira, de uma maneira mais saudável, e é importante. Acho que os arquitetos e os clientes, os arquitetos demandantes pelos nossos serviços, eles têm valorizado mais a luz natural, a ventilação natural, que são raízes da boa arquitetura e que estavam meio delegados. Não preciso mais disso, eu tenho tudo artificialmente, né? E não adianta, porque isso adoece a todos nós. Bom, no segmento de academias, após a pandemia, obviamente houve um aumento do número de academias sendo construídas no Brasil. O Brasil passou do 10º para o 5º mercado mais emergente nesse segmento. Hoje a gente tem aproximadamente 32 mil academias de ginástica no país, sendo que as grandes redes, que a gente sempre foca nas grandes redes, mas as grandes redes fazem parte de menos de 5% desse número. Então, houve sim um aumento do número de academias de ginástica, o mercado está crescendo e as pessoas sim passaram a procurar mais a academia como uma prevenção para não ir lá em hospitais, etc. Inclusive, até eu acho que os hospitais passaram a ter espaços de bem-estar dentro como prevenção, né? Então, houve uma virada de chave, mas ainda o mercado brasileiro é muito tímido em relação aos países, obviamente, desenvolvidos, né? Mas tem alguma coisa assim de diferente agora nas academias? Não sei, talvez em termos de iluminação, a questão do ar-condicionado sempre pega em qualquer ambiente, né? Sempre tem alguém que reclama. Eu não sei, eu sou meio assim arredio, né, em relação à atividade física, né? Dá para perceber, tô de preto para mascarar, mas assim, eu vejo mais ambientes um pouquinho mais escuros. Não sei se isso é uma tendência ou é uma forma de ninguém perceber que alguém está acima do peso. O que está mudando no conceito de uma academia em termos de arquitetura? Bom, basicamente as academias com ticket, eu vou dizer, mais baixo, elas têm essa tendência a fazer os ambientes mais escuros, até para que a pessoa não fique tanto tempo lá dentro. É realmente um artifício da arquitetura para que a pessoa... porque eles estão visando lucro. As academias com um ticket maior, elas já estão indo para uma tendência de um projeto um pouco mais claro, com formas mais orgânicas, que eu acho que é uma tendência, inclusive, de todas as arquiteturas que eu tenho visto. Recentemente visitei algumas academias lá nos Estados Unidos, aproveitando a volta de uma feira, e eu vi o quanto eles tratam a academia diferente. Lá, praticamente todas as academias, elas são health clubs. Então, ela tem toda uma gama de serviços inclusa dentro lá do seu plano. Infelizmente, a gente não tem isso aqui para a maior parte da população. Isso é um problema, porque
aí você não cuida da saúde, vai acabar indo para o hospital, com certeza. Então, teve essa mudança. As academias que eu tenho projetado com ticket maior ou focadas mais em um tratamento, um 360, que não é só o corpo, é a mente sã também, elas têm ido mais para essa linha de um ambiente mais claro, mais orgânico, até porque é muito mais agradável para nós, como humano, frequentar essas academias, né? Até faço um gancho aqui, os escritórios eu vejo também tendo essa modificação de elementos mais orgânicos, mais arredondados, que antes a gente só pensava no retângulo quadrado. Hoje eu acho que essa tendência está vindo e, obviamente, eu imagino que vai abranger para todas as áreas. E eu acho que essa procura por academia, que você disse que cresceu, vem a isso. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Ao contrário de você, eu já amo fazer ginástica, amo exercício, e é um lugar onde eu vou para também relaxar minha mente. Então, o ambiente é importante. Às vezes você tem salas de corrida na esteira mais escurinho, que você está ali, né, fazendo outra com bastante luz para te ativar, e você procura o que você quer naquele dia, uma yoga mais tranquila. Então, o ambiente favorece a tudo isso, ajudar as pessoas que vão frequentar, né? E realmente os escritórios é isso. A gente teve o home office, na época da pandemia foram todos para casa, e depois agora a gente praticamente o office home, que eu digo, a gente tem que trazer um pouquinho da casa para o escritório. Então é um ambiente que a pessoa passa ali 8 horas por dia. Hoje a gente tem muitas empresas adotando o híbrido, que são 2 ou 3 dias presenciais, restante em casa, mas nesses dias presenciais elas estão ali para interagir com as pessoas, com os colegas de trabalho, reuniões informais. Então a gente foi criado muito mais espaços colaborativos, ambientes que você senta, posso trazer meu notebook, sentar, trabalhar aqui ou trabalhar na mesa plug-in, plug-out. Então, ele está mais descontraído. E as empresas têm visto isso e têm valorizado, porque para a retenção de talentos, de colaboradores, o espaço é muito importante também, né? Já reflete os valores da empresa, o que a empresa quer. Hoje os jovens, né, os millennials procuram isso. Uma empresa, eles defendem muito os próprios valores, então procuram uma empresa que está preocupada com o social, com o ambiente e com ele, né, que está ali. Então, teve uma mudança aí bem grande, então os espaços estão bem diferentes e bem acolhedores, né? A gente tem que ter motivacionais, acolhedores. Assim, eu sou sedentário, mas eu estou na tendência, porque formas arredondadas. Tá mesmo. Claro, arquitetonicamente falando, eu tô up-to-date. Ora, bolas. Mas é interessante, tendo vocês aqui, né, a questão do foco, né? Então, por exemplo, na academia, depois até você pode falar das áreas comerciais também, que eu acho que é legal. Na academia, dependendo do perfil dela, é para manter mais a pessoa, ou então para ela ficar pouco. Então, aquele clima de masmorra, né? Tudo escuro, né? Com as correntes que você vai puxando. Na empresa, que é para você atrair o talento, e no hospital é para ele ficar o menor tempo possível, porque até em relação a custo, né? De uma certa forma. Então, os hospitais, eles estão em transformação, porque é todo um sistema que vive do convênio médico, né? Então, assim, existe... É um sistema bastante complexo, que tem uma crise hoje de remuneração. Existe muitas regulamentações, como o Corpo de Bombeiros é especial para hospitais, a Prefeitura, a Vigilância Sanitária, as normas brasileiras específicas para troca de ar, para tudo. E requer muito estudo de todo mundo, não só dos arquitetos, como dos engenheiros, dos médicos, de todo o corpo. E o ambiente, e um hospital, por exemplo, são muitas empresas dentro de uma mesma empresa. Por quê? Porque você fala lá de consultórios, diagnósticos, internação, cirurgias, mas tem lavanderia, tem cocção de comida, tem geração de energia, tem um volume enorme de lixo para gerenciar, tem um volume enorme de suprimentos para entrar e sair todos os dias, tem estacionamentos gigantescos. Então, existem hoje centrais de inteligência nos hospitais prevendo quem está a caminho de lá e será internado e monitorando se eu preciso dar alta para alguém agora e não mais tarde para liberar o quarto.
Por quê? Porque hospitais hoje, alguns hospitais, eles operam com 98% de ocupação. Então, um quarto ou dois a mais, perto de 800 leitos, faz a diferença entre acolher alguém que está precisando ou não, ou mandar embora, entendeu? Então, hoje tem muita inteligência por trás da administração hospitalar e de toda e qualquer clínica. Eu já fiz muitas clínicas de reprodução assistida, por exemplo. Então, tem muitas peculiaridades da ciência na reprodução assistida e de como receber o casal, como receber a família, como receber os clientes nessas clínicas. Eu desenvolvi um projeto em 2020 que chama Alice Saúde. É uma healthcare, é um convênio médico, mas só que não. Só que não por quê? Porque eles não se apresentam como um convênio médico, mas para todo mundo entender é um convênio médico. E nós criamos uma clínica cujo briefing era não parecer uma clínica. Criamos um consultório, só que não, era a sala da pessoa. Por quê? Porque tudo girava em torno da pessoa, que é pensar mais na saúde do que pensar na doença. Pensar mais na pessoa, e o cliente lá não chama cliente, chama membro. Então eles rasgaram todas as nomenclaturas dos convênios, que são maquiavélicos, né? Se seu filho recém-nascido vai para UTI neonatal, eles chamam aquilo de sinistro. Então, assim, eles rasgaram. Família Adams, né? Não, é piada, é triste, é revoltante, a vontade de pular no pescoço de quem chamou aquilo de sinistro, né? Então tem um monte de vocabulários aí que, na verdade, a sociedade, eu faço livre associação de ideias, daí eu não consigo dizer nada. Existe uma realfabetização em curso, né? Todos nós temos que nos realfabetizar nossos costumes, nossos hábitos e nossas expressões. Então, a Alice, por exemplo, não tem barreira física, porque todo hospital e clínica tem um balcão. E o balcão é burocrático. Então, nós arquitetos temos que viabilizar processos também. Nós desenhamos processos, e processos ruins geram espaços ruins. Então, a velha fileira de balcões de check-in é uma barreira física e um inconveniente. Você está procurando acolhimento e cuidado e a primeira coisa que é barrado. Entendeu? Hotéis bacanas te atendem no lounge, então é uma pessoa no balcão, mas não é que o balcão é pequeno, você não vai fazer fila, você atende aqui sentado, né? Atende depois, faz check-in depois, vai entrando. E no Alice é isso, a pessoa está entrando pela porta, alguém da equipe, que seja manobrista, etc., manda um clique eletrônico para a host. A host levanta imediatamente com o palmo na mão e reconhece o cliente. E fala: Ana, você está aqui, estou te esperando para a reunião, para a consulta das duas. Mau que bom presságio, que você já chegou. né? Ai, meu Deus, já sabe que eu estou aqui, alguma coisa vem. Não, mau presságio, nossa, já sabe que eu estou aqui, ai meu Deus. Esse meu Deus é do tipo, nossa, que bacana, ele tem o nome aqui, eu não sou mais um, né? E vamos lá para a sua sala. Chega na sala, não está escrito consultório 1, tem um tablet na porta dizendo: bom dia, Ana, entendeu? E abre a porta e fala: Ana, entra, a sala é sua, eu vou chamar o médico. Porque se a sala é dela, o médico não está lá. Entendeu? Então isso é uma subversão de tudo em prol do membro, né? Não do paciente. Porque quem é membro do Alice é o cliente do Alice, chama membro. É interessante lembrar um pouco de Pat Adams, né? Que é a questão de tratar o paciente com o nome, da questão da humanização. Eu queria pegar um gancho no que você falou, né? De você de ressignificar algumas nomenclaturas, né? De rasgar algumas coisas. E de você rasgar barreiras também. Então, por exemplo, eu queria depois ouvir um pouco a questão nos projetos comerciais, porque hoje você tem loja que você não se dirige mais ao caixa, o próprio atendente cobra de você, não dá nem tempo de correr para a rua e levar o material para casa sem pagar, não tem jeito, né? Infelizmente. E também a questão das não barreiras no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E você também, de uma certa forma, rompe com aquela coisa do colaborador, né? Então, assim, é uma pessoa. Então, a empresa procura olhar o ser humano
que está ali, né? Não tem mais aquela coisa de você tira a roupa do pessoal e fica com a roupa do profissional dentro da empresa. Está tudo junto, está tudo muito misturado. Mas, ao mesmo tempo, você tem um problema, que assim, às vezes você tem gerações diferentes no ambiente de trabalho, e você tem, dentro das gerações, perfis diferentes de colaborador, como você tem perfis diferentes de consumidores. Como é que vocês conseguem alinhavar tudo isso, por exemplo, como você consegue num projeto para uma empresa? Você vai procurar entender quem é que vai usar, você vai conversar com o RH, depois a gente vai falar bastante do pessoal de RH, bastante do pessoal de Facilities, vocês aguardem, que vai ser um bate-papo bem acalorado. Mas como é que vocês fazem esse cuidado, esse trabalho? A gente estuda bastante quando a primeira é contratado, né? A gente estuda bastante a empresa, o organograma, como é que funciona, os departamentos, quais tem que estar mais próximos de quais, o que tem um pouquinho mais de privacidade ou não, até para definir o layout do espaço. A gente não chega no detalhe de cada colaborador, porque é muita gente, né? É muito difícil, mas a gente ouve e muito assim, o que a diretoria tem a falar, o RH, geralmente a gente é procurado ou pelo RH ou por Facilities, porque precisa mexer no escritório, precisa modificar ou fazer uma mudança. E também os colaboradores. E tem acontecido ultimamente, que nunca aconteceu antes, vinha ao contrário. Quem vem primeiro é o colaborador. Então, a empresa fala, não, a gente não vai falar nada, eu quero que você ouça os colaboradores, para dali a gente ir levando para a diretoria qual que é a demanda, né? A gente tem a geração milênio, agora a geração Z, que está vindo aí, que é smartphone ligado na mão, né, conectado. Que eles defendem muito os valores deles, pessoais e tudo. Então, o ambiente de trabalho, a empresa que vai trabalhar, tudo para eles é importante. E é importante para ele a mesa, o espaço, se ele pode fazer o home office. Entrevista de RH hoje já é assim, o próprio colaborador já pergunta, né? Vai ter home office? É presencial, não é? Então, é uma coisa que não tem como a gente voltar para trás. A entrevista, né? Exatamente, invertido. E é isso, e aí então tem acontecido muito isso, que eu acho muito interessante da gente ver o que a maioria quer, que é muito difícil também, às vezes, né? Não tem como chegar e depois vai se filtrando. Antigamente vinha de cima para baixo. O presidente definiu, a diretoria, e a gente obedece. Agora não, a gente tem ouvido os colaboradores sim. Como eu falei, por conta do híbrido, eles ficam poucos dias no escritório, então aqueles dias são os dias que realmente a gente precisa ter espaços colaborativos, que eles se sintam mais à vontade para sentar. A integração, porque geralmente é só virtual, então quando está no presencial, tem que ter ambientes que tragam isso, espaços de copa e coffee break, onde você senta ali no bate-papo e já resolve um problema com o seu colega em 5 minutos. Então, tem mudado bastante isso realmente para os escritórios. E na parte comercial também tem um conceito novo de loja, né? Assim, creio eu, né? Você tem um aspecto digital também, né? Que sim, essa questão que o Antônio comentou da não barreira, isso já existe no varejo, né? Na verdade, a dor do cliente é quando ele vai pagar. Então, algumas lojas, por exemplo, têm uma tendência a nem ter caixa mais. Então, não tem aquela hora da dor. Porque ele tem que entrar, comprar, apreciar o produto e pagar. Então, a parte do pagar, ela tem que ser menos dolorosa para o cliente. Isso também tem nas academias. Então, assim, lá na A3, quando um novo cliente, além do briefing que a gente faz, né, todos os arquitetos fazem, a gente procura entender a estratégia da empresa. Quem é a persona que aquela academia vai atender. Porque não adianta, por exemplo, fazer uma academia escura para o público acima de 45 anos. Né? Eu falo por mim, né? A gente não vai gostar. Ambientes mais claros sempre são mais agradáveis. Em relação às questões de briefing no varejo, a gente traz isso para a academia, porque, na verdade, só vai ter uma próxima academia se aquele dono tiver lucro. Então, a gente pega algumas estratégias de varejo e traz para essa arquitetura que, para nós arquitetos, é como institucional. Então, a A3 ela trouxe esse olhar do varejo para a academia, que é bom, e tem também a parte ruim, que é segmentação de personas, né?
Hoje o mercado tem essa Os divisão. estratos sociais, né? O Brasil Estratos sociais e idade também, né? Sim, sim. Inclusive, tem uma grande tendência que a gente tem que fazer academias para o público da terceira idade. E ainda não tem. Assim, tem algumas, mas a nossa indústria não olha tanto para ela. Ela olha pouco. E eu acho que na persona tem um complicador que é em que momento emocional a persona está também, né? Que às vezes pode variar, de repente a pessoa não está num bom momento, embora ela se enquadre num tipo de consumo, talvez ela nem chegue até o funil de vendas, por exemplo. Agora, para vocês, né? Então assim, a preocupação em entender, seja a persona, aí vamos falar de cultura, de valores, aí a gente vai falar agora de RH um pouquinho. Como é que é lidar com a cultura de um cliente e colocar isso dentro de um projeto? Existe ainda muita dissonância entre o que está na parede em termos de cultura, missão e valores, e aquilo que é praticado. Assim, a área de café é a melhor área para você identificar a cultura de uma empresa, né? Então, assim, é ali que a coisa acontece. Como é que vocês fazem esse estudo? Quais as preocupações que vocês têm? Quando vocês percebem alguma dissonância, qual é a forma sutil que vocês têm de chegar para o cliente e falar não vai ornar? A gente tem que falar, né? Não tem como, faz parte do nosso trabalho. E não tem um segredo. A gente, realmente, muita coisa a gente tem que tentar convencer e mostrar, né? Porque às vezes o que está lá na cultura, no valor, no espaço físico não funciona, né? O espaço físico é diferente, não é uma revista, não é um... Então, não sei se vocês... Às vezes um desenho ilustra que a ideia do cliente está furada, por quê? Entendeu? E às vezes você tem que comer pelas beiradas, ou então fazer a ideia dele fazer a sua e mostrar o pró e contra de um e do outro. E daí você vai meio que convencendo, sem ter que especificamente convencê-lo ou provar. Apenas que desenho tem esse poder, né? De falar mais que 1000 palavras, né? Verdade. A gente está com um cliente da indústria de materiais de limpeza, então a gente fez uma recepção super icônica, repetiu as garrafas numa cor, o mesmo móvel na cor, para chamar atenção na entrada, e o cliente falou, não, eu quero colocar todas as minhas 90 garrafas aí, cada uma numa cor rosa, verde, a gente, ai meu Deus. Aí tentar convencer que é uma coisa icônica, olha, eu não preciso ter um showroom mostrando todos os seus produtos, a pessoa vai bater o olho aqui e vai saber que é a sua empresa, vai ver esse painel diferente. E eles gostam, né? E chamam o arquiteto para isso, né? Para a gente abrir um pouquinho a mente. E a gente vai pôr os produtos, sim, em outro lugar, talvez não aqui, né? Então, é isso. Às vezes o mais difícil é mostrar o quanto a arquitetura é estratégica dentro de qualquer negócio. Porque a arquitetura o design, eu gosto de falar o design, porque o design abrange a arquitetura, mas vai muito além, porque fala de mobiliário, ergonomia, paisagismo, iluminação, acústica, todos os sentidos. Então, o design ele pode gerar eficiência ou pode estragar a eficiência do negócio. Eu digo eficiência do negócio, tanto financeira, quanto para o que ele se propõe a fazer, que é curar pessoas, ou trabalhar, ou ter uma boa produtividade ou uma boa performance na academia. Então, a gente tem que lidar com com a condição que o Brasil é. O Brasil tem uma péssima distribuição de renda, é uma sociedade estratificada, né? Nós temos lá 1% de AAA e uma grande população... O AAA está aqui. Não, a gente é classe média, a gente é pobre premium. É arquiteto, não é AAA. Não, a gente é pobre premium, né? Então essa desigualdade ela também acaba sendo levada em conta. Tem que levar, porque a gente tem que falar com o cliente do cliente. Ela, ao fazer academia, ela vai falar com o cliente do dono da academia. Eu vou falar com o usuário do hospital, e não com o dono ou com o CEO do hospital. Quer dizer, quer dizer, o meu projeto tem que conversar com ele, com o usuário, né? O que você estava falando, é assim, falar só com o presidente da empresa, sem falar com os funcionários, é projetar para ele que não é que vai bater cartão todo dia e vai esquentar marmita todo dia. Então, você tem que pensar
no prosaico da vida, entendeu? A motivação também, né, do colaborador, tudo, o rendimento. Então, 5 minutos que ele sai nesse ambiente de café super gostoso, com uma cor diferente, eu falo, ambiente de café, gente, não vamos colocar os valores da empresa, não coloca o logo, nada. Tem que ser um lugar neutro para você lavagem limpar cerebral. a mente. É ali para você limpar a mente, descontrair 5, 10 minutos. Quando você voltar, o seu trabalho vai render muito mais, você já vai estar mais tranquilo. Então, esse tipo de coisa. Por exemplo, na minha indústria, né, na indústria de academias, a gente tem um problema que o dono da academia, ele não trata o colaborador como um colaborador. Então, a gente tem que convencer ele a fazer, por exemplo, um escritório profissional, não uma mesinha ali no canto. Isso ainda tem que melhorar bastante nessa indústria. Por quê? O educador físico é a pessoa que vai atender o seu cliente. E aí ele tem uma insatisfação dentro do trabalho e ele, com certeza, leva isso para o cliente. Porém, o dono da academia ele não entende muito isso. Então, eu tenho que trazer o conceito de corporativo dentro da academia também. Às vezes ele não tem espaço também, eu acho, né? E talvez ele foca todo o espaço dele para onde rende. É porque lá é tudo rentabilidade, né? Então, assim, é feito a gente faz um estudo de performance diárias. Por exemplo, a recepção tem que ser pequena. Se a academia tem um ticket baixo. Se ela tem um ticket maior, que é o que o Antônio falou. Muda totalmente a abordagem que você vai ter, tanto desde a recepção até o vestiário. E veja bem, a abordagem que você tem que economizar, fazer com menos recursos e estabelecer uma comunicação, um diálogo com materiais e espaços que deixam aquele usuário final à vontade. Porque se você faz sofisticado demais para um público simples demais, ele não se sente acolhido, ele não se sente à vontade. Né? E hoje os hospitais, por exemplo, incorrem um erro comum que é luxo demais, hospitais particulares, que é luxo demais, ostentação demais e aconchego de menos. E acolhimento e aconchego é descontração, não é ostentação. E esse meio termo é complicado. E assim, a arquitetura é tão importante, gente, porque todo mundo fica falando em experiência do usuário, né? Experiência, só que a arquitetura é imersiva. Você entra dentro dessa experiência e você vive lá dentro. Né? E em saúde a gente fala muito cuidar de quem cuida. Se a gente não cuidar do funcionário, como é que o funcionário vai cuidar do cliente? Então, se eu não cuidar nos hospitais, nas clínicas, dessa área de descontração, que é tudo, tá? A descontração do funcionário não é só o cafezinho. O banheiro dele é bom? Ele tem onde dignamente trocar de roupa, guardar seus objetos pessoais, ter o seu momento de internet, de ficar à vontade, de tirar uma mulher o tempo todo de salto alto, maquiagem, cabelo preso. É complicado isso tudo. E o arquiteto ele é estratégico porque ele pode ajudar o cliente a pensar em tudo isso. Só que requer tempo, né? Nesse caso, você acaba até, de uma certa forma, evangelizando um trabalho junto a donos de academia, de dentro da escassez, digamos assim, gerar uma abundância em termos de atendimento e de acolhimento de quem trabalha ali, né? Exatamente, porque é um problema na indústria de educação física. Eles têm muito que eles chamam de turnover, né? Que a gente chama o turnover é altíssimo. Por quê? Porque o próprio ambiente de trabalho para ele não está favorável. Então, eu acho que isso é uma tendência que os donos de academia têm que olhar melhor. E é esse colaborador que vai tratar os clientes e que vai trazer mais clientes. Então, ele também tem que ser bem tratado. A gente fez um projeto para uma rede de padarias que tem área de escritório, refeitório para os funcionários. Só que, assim, o showroom lindo sempre é o ambiente, restaurante, para o cliente. E aí a gente transformou, esse ano, a gente fez toda a parte interna, refeitório dos funcionários, quase igual ao que é do cliente, vestiário, né, como você comentou, Antônio, vestiário, refeitório, salinha de descompressão, justamente por conta disso, o turnover é muito grande para eles. E aí o que valorizou? Um vestiário novo, o seu locker para você guardar as suas coisas, tudo organizadinho, nossa, transforma o negócio, né? Então... Agora imagine turnover na medicina. Eu Exatamente. vou naquela clínica falar com o médico não trabalha mais lá.
entendeu? É quase que eu fiquei sem clínica, ou sem hospital, etc. É por isso que é importante a pessoa se sentir pertencente do lugar. Então, o projeto de arquitetura tem que ser para todos, né? Para o colaborador, para o paciente, para o médico. Arquitetura é generosidade. Exatamente. Adorei isso. E eu achei legal, desculpa só comentar que eu achei muito interessante você contou desse projeto que não é com cara de uma clínica, né? E é isso mesmo, é quebrar essas barreiras e trazer elementos naturais, biofilia, ambientes mais agradáveis no ambiente hospitalar, que é um ambiente que tem que curar, né? E para curar, a gente tem que estar com a mente boa, né? Num ambiente bom. Sim, curar, por exemplo, a Alice tem 5 pilares: a mente, o espírito, o corpo. Então nós temos cantos para alongamento, nós temos cantos para meditação, cantos de corner de alimentação, entendeu? E diferentes formas de sentar. Então você senta no sofá, numa bola, no puff, no balanço, na arquibancada. Para quê? Para provocar isso tudo. E todo jardim é comestível. Olha só. Então você provoca, está vendo um jardim e tal, mas quase tudo ali é comestível. Nossa, eu estava imaginando que no hospital ia colocar um pé de arruda ali para espantar mal olhado, essas coisas. Verdade. Não é esse tipo de biofilia, então, né? Tá. Falando aí da conversa com os donos de academia, eu queria falar agora da conversa com o pessoal de facilities, que é um ator fundamental dentro dessa peça chamada arquitetura, vamos falar de corporativa, né? Sim. Como é que é a relação hoje com facilities? Ela é generosa como arquitetura ou precisa de levar um ramo de arruda na orelha para evitar problemas? Acho que é alho, arruda e sal grosso. Bom, deixa eu explicar melhor, né, para não criar um caso com facilities. Mas assim, facilities é fundamental como arquitetura, mas às vezes pensa muito em orçamento, e arquitetura é exatas e humanas ao mesmo tempo. Por quê? Porque exige tecnicidade e humanidade. Tem muita coisa subjetiva em arquitetura, que não tem como provar ou explicar. Você sente ou não sente, entendeu? Então, prestação de serviço é baseada em confiança. Se você não confia no seu prestador de serviço, está errado. Muda. Se você não confia em nenhum prestador de serviço, não contrata nenhum. Entendeu? Então, você precisa se conhecer para poder conhecer as pessoas. Eu acho que existem profissionais errados em todas as áreas, né? E a nossa luta é evoluir e ser cada vez mais feliz se encontrando na vida. Então, eu acho que não existe nenhum arqui-inimigo para os arquitetos. Hoje em dia, acho que o orçamento e a saúde mental é o maior inimigo dos arquitetos, porque depois, pós-pandemia, a saúde mental piorou muito. Então, a saúde mental dentro de qualquer corporação está mais difícil. Os hospitais também são espaços corporativos. Tem o espaço do atendimento ao cliente, que, por exemplo, padaria é espaço corporativo, mas é varejo. Lojas, academia, escritórios, né? É o não residencial. E existe uma inflação gigantesca de pandemia para cá, que também atrapalha bastante a boa arquitetura. E existe uma cultura de arquitetura no Brasil que é muito pequena. Pouco se fala nas escolas o que é arquitetura. Fala muito de engenharia, mas de arquitetura ninguém fala nada. E o curso de arquitetura e engenharia são muito separados, estancados um do outro. E eles podiam ser mais unidos, mais valorizados como multidisciplinaridade. Você acha que seria interessante colocar alguém de facilities para fazer um curso assim prévio para poder entender um pouco? Claro, precisava de humanização, entendeu? Um pouco de história da arte, um pouco de arquitetura, pagar uma viagem para eles. Hoje eu estava comentando com um colaborador meu, eu acho que as empresas deveriam ter em facilities mais arquitetos. Porque eu já fui facilities. Então. De uma seguradora. Eu fui por anos facilities. Eu adorava a área e realmente a gente precisa educar mais os facilities em relação à arquitetura.
Precisa do quê? Educar um pouco mais os facilities em relação ao que é arquitetura. Eu acho que essa questão do custo é um grande problema. Eu já tive empresa, cliente recente também, que, nossa, é a primeira vez que nós estamos contratando um arquiteto. E o arquiteto, ele tem essa visão do micro ao macro, né? A gente tinha o Jaime Lerner, que foi prefeito do Paraná, e em Curitiba. E ele, que era arquiteto, um gênio, ele tinha uma visão do pequeno ao grande, o arquiteto consegue muito isso, né? Então, de arquitetura e urbanismo, né, ao mesmo tempo. Arquitetura, urbanismo e tudo. Você projeta o ambiente, você projeta exatamente uma cidade, você projeta o detalhe do móvel, a borda do pequenininho. Então, a gente tem essa visão e tudo isso tem que funcionar e montar. E é coisa de louco isso, né? Coisa de louco, Você tem que conseguir montar e chegar em algum lugar e terminar. E quando você ainda trabalha com comercial, é prazo para ontem, né? Sempre rápido. Baixo então, custo. Mas lucro cessante envolvido, atraso a obra, sim, lucro tem cessante. isso, porque às vezes vocês estão com um projeto, seja num escritório que você tem que readequar, seja no hospital, que, sei lá, está numa sala de cirurgia, você tem que arrumar a sala de cirurgia ao lado, que seja, numa loja que você tem que trabalhar, às vezes, num shopping num horário diferente, né, à noite, tem 500 questões que você tem que seguir. Difícil. Você além do projeto, que é do micro ao macro, você tem que executar e tem que ficar bem feito. Então, a gente tem uma visão, não defendendo, né, mas a gente tem uma visão muito boa disso. E, às vezes, chega no facility, como você perguntou, para eles é uma coisa, eu preciso trocar esse forro porque tem um vazamento. Não é isso, mas por que tem um vazamento, qual é o forro, onde está? Então, a gente consegue ajudar nessa visão. E o custo, como o Antônio comentou, é muito importante, lógico, para as empresas. Acho que as empresas hoje, ninguém tem essa folga aí, né? Sempre o budget é curto, mas às vezes não implica no custo. Você tem um arquiteto justamente para isso. Às vezes uma cor na parede já vai mudar, coloca aquele verde, o tom certinho, já vai mudar aquele espaço. Então, tem que tirar um pouquinho disso que, né, arquiteto custa caro, o projeto é um custo muito alto. Pelo contrário, você tem um bom projeto, você consegue até otimizar e ter um custo menor na obra, na execução. É isso. Complementando você, acho que eu vou de encontro, por isso que eu te interrompi, é que arquitetura é planejamento. Quando a gente fala que a gente fez arquitetura e urbanismo é planejamento, e você fala de visão 360, de visão panorâmica, porque o arquiteto vai projetar sempre melhor, ajudar melhor o cliente, se tiver uma visão total do negócio. Né? E daí tem muitos setores que te demandam um trabalho dentro de uma empresa, não só facilities, que quer que você olhe pelaquela frestinha. E se você olhar para aquela frestinha, você vai fazer um péssimo trabalho. Você quer ver tudo. E daí acessar esse todo para poder fazer um trabalho melhor, às vezes não é permitido. Né? Então é um dilema que a gente tem na profissão. Mas com amor e com dedicação e tal, a gente vai cavando dentro das empresas. Às vezes é legal ter o mesmo cliente repetidamente, né? Ser o arquiteto de uma rede, né? Como eu faço muitas redes também de saúde, que você vai sempre elaborando e estabelecendo uma relação de confiança. Porque a gente tem que desenhar para confiança. A confiança é fundamental. E como é que a tecnologia pode ajudar vocês, seja nessa conversa com o facilities, seja nessa questão de custo, seja na questão de prazo, seja na questão de projeto? Como é que a tecnologia hoje é uma ferramenta de vocês? A tecnologia, ela tem que ser usada para o bem, né? Não precisa ter medo da tecnologia. Até hoje tem gente com medo. Como diz uma amiga minha, tecnologia não é sexy, então ela nunca vai substituir a gente. e assim, às vezes as pessoas falam de tecnologia sem entender, né? Ou então querem que as pessoas desenvolvam um trabalho ou um processo sem o apoio, o aparato tecnológico. Ou então fala em inovação, mas com a palavra, ela enche a boca, mas você não sabe do que é. E é simples, às vezes, uma automação, entendeu? Então, acho que hoje ainda existe, no Brasil, eu acho que ainda nós temos acesso a um arcabouço incrível de tecnologia e inovação na arquitetura, mas eu acho que ainda há muito desperdício. No caso de varejo, por exemplo, não sei se você chega a ter alguma experiência nesse sentido, de conciliar, por exemplo, uma loja digital com uma loja física, ou até que ponto você está usando a tecnologia já para
antever alguma coisa do que vai ser, para não ter algum dissabor lá na frente, para lidar um pouco com a ansiedade? Como é que você encara a tecnologia no seu trabalho? Na verdade, eu acho que no varejo, o uso da tecnologia é redução sempre de custo também. Então, as grandes redes, elas têm essa possibilidade, né, de inserir a tecnologia como um big data, né, entender números para a gente poder até projetar melhor. Eu acho que isso é bem importante. Em relação a inovações, né, que o Antônio comentou, eu acho que a arquitetura o arquiteto é um grande profissional que pode trazer inovações e sugestões para um negócio de maneira mais clara, que é do macro para o micro. Então, eu vejo que a tecnologia é importante, mas não é para todos ainda, né? Por exemplo, em relação a um ponto que você comentou, eu pergunto sempre para os meus clientes, você acha que as redes, elas contratam um arquiteto porque elas querem desperdiçar dinheiro ou porque elas querem economizar dinheiro? Obviamente é porque elas querem economizar, porque a gente leva eficiência para as coisas, né? E aí, o tema é investimento, não custo. Exatamente, e eles, quando eu converso assim com os meus clientes, eles passam a entender que a arquitetura é para todos os negócios, inclusive. Desde uma loja, um escritório, um hospital, uma padaria, não importa o negócio, a arquitetura vai ajudar a ser mais eficiente, porque a gente tem esse olhar amplo. E falando de realidade virtual, né, de ambientes de imagens 3D, vídeos, esses são elementos que a gente usa aí para mostrar para o cliente, para ele se sentir no espaço, né, para ter uma ideia. E eu até brinco, eu falo, quem sabe no futuro, hoje a nova geração aí é tudo virtual, né, não precisam desse encontro físico que eu adoro, mas talvez no futuro você vai chegar na sua casa, você não vai nem decorar, você vai colocar ali a sua máscara. Hoje eu estou com uma decoração mais rococó, hoje eu estou com uma decoração mais escurinha. É uma coisa que está vindo mesmo, e as pessoas vivem mais quase no mundo digital, né? Tem loja digital que você já pode comprar, bolsas, e talvez até tenha uma área de arquitetura aí, na realidade virtual também, de projetos virtuais. Mas hoje ajuda muito essa parte de imagem, de passar para o cliente, para ele sentir bem o espaço durante o projeto já, né? E na saúde, o futuro do trabalho é o trabalho híbrido. E na saúde, a telemedicina já é fato. A pandemia acelerou muitos processos, quebrou muitos paradigmas, não foi só coisa ruim. E nos Estados Unidos existem hospitais de telemedicina, que só vai para lá corpo clínico, não entra paciente nenhum, é tudo digital. São tipo hubs de teleconsulta. Então, o Alice tem unidade de atendimento físico, onde é feito anamnese e exame, e lugares de telemedicina e locais onde é só feito o exame, porque a anamnese, a parte de diálogo, é feita digitalmente. Né? E muitos hospitais estão usando isso, por quê? Porque o trabalho híbrido é ponto passivo, é isso. Não tem como mais contratar uma pessoa para o nosso escritório e falar, você vai vir todos os dias de semana aqui. Não, ele, como você falou, ele vai perguntar que dia de semana eu fico em casa. Né? E isso é fato. Acho que a gente tem que cuidar cada vez mais do nosso escritório para ele ser um pouco casa e se importar como é a casa do funcionário para que ele seja um pouco escritório, para que ele não tenha que trabalhar dentro do closet. Sem dúvida. A gente está chegando no final. Eu também acho. O futuro é híbrido, não tem como, a tecnologia está aí. Mas nenhum cachorrinho robótico substitui a Estelinha, creio eu, né? Não, mas aquele cachorrinho era incrível. Eu que fiquei cachorrinho chocada. Um cachorrinho robô que ele reagia, você fazia movimentos, ele ia para cima de você com uma interação muito próxima ao humano. Eu fiquei chocada quando eu vi aquele cachorrinho. Mas nada substitui o cachorro. Nada e substitui. É a inteligência artificial, né? Que a gente não tem como fugir. Não Isso tem tá, como, não, sem dúvida. E no fundo, no fundo, o trabalho sempre é a generosidade de acolher, né? Não tem jeito, o cachorrinho que faz pipizinho, que deixa a gente bravo, mas é sempre melhor do que aquele que não vai fazer pipizinho também, né? E o importante é a pessoa. Geralmente, eu sempre peço que alguém fale
do sonho ou de alguma transformação, mas eu acho que a gente, dessa conversa, a gente pode tirar algumas lições. Foi interessante falar de facilities, né, dessa coisa de procurar ter mais entendimento do trabalho de vocês, até porque vocês já entendem bastante também do trabalho deles, de tantas conversas. Eu acho que é interessante abrir essa mentalidade. Eu queria que nessa mensagem final, digamos assim, que vocês falassem talvez o que é ser um bom projeto na cabeça de vocês. A minha filha está no ensino médio e teve que fazer um trabalho de artes, quase que um projeto arquitetônico, bem difícil, com maquete e tudo. E aí, como é que eu vou passar para ela entender isso? E aí eu falei, a arquitetura, o ambiente, ele é voltado para as pessoas. Então, você tem a pessoa, a escala humana, né? Eu falei, coloca a escala humana aí, uma pessoa, a cobertura. Então, a arquitetura é isso, é voltado às pessoas, independente da área, se é residencial, o que for, sempre pensando nas pessoas. Como a gente comentou aqui, cada vez mais a sustentabilidade já é uma exigência. A sustentabilidade significa o meio ambiente, economia, você vai gastar menos de manutenção aí nesse espaço, e o ser humano, que é tudo projetado para eles. Então, cada vez mais a gente trazer isso e projetar para pessoas. A empresa é uma pessoa, é um gerente de RH, é um colaborador ali de TI, então acho que seria isso. Se a gente tiver medo de ousar, a gente não vai nunca inovar, né? E é importante se arriscar e corrigir rapidamente. Melhor do que planejar demais e aquilo ficar obsoleto, velho, de tanto que você pensou para fazer. E eu acho que hoje se projeta muito para se desempenhar funções, como shopping center, por exemplo, né? Mas a gente tem que parar com isso, a gente tem que projetar para viver, né? Para se conectar com a natureza, se abrigar da natureza ao mesmo tempo e para desempenhar funções também, mas não somente, porque senão a gente perde muito, inclusive saúde. E é isso, eu acho que a gente não tem que ter medo de nenhuma carreira, nem facilities, nem do RH, nem do arquiteto. Eu acho que encarar a arquitetura como investimento é condição de uma boa arquitetura. A hora que fala, não, está muito caro o gasto, falou palavra errada, né? Então, é um investimento porque é estratégia, porque é planejamento. E o cliente que vê isso, ele tem sucesso no negócio. Por quê? Porque o nosso trabalho está intimamente ligado ao modo de atender, ao fluxo, à segurança e à eficiência financeira, inclusive, que é o que todos mais pensam. Mas deixar a nossa criatividade, né? O arquiteto está aí para isso. A gente tem tantas ideias, gente. Deixa a gente usar e deixa a gente implementar para esse mundo aí ficar melhor, mais colorido, né? Mais divertido, para a gente sair um pouquinho da... Tem muita gente que fala, não, entre essa e aquela parede dá para fazer um depósito. Não, entre essa e aquela parede tem espaço, não tem? É arquitetura. Bom, para mim um projeto é um projeto que é de pessoas para pessoas. Eu acho que a gente tem que humanizar mais, cada vez mais. Porque se fala muito em números, mas acho que um pouco em pessoas. Se eu pudesse deixar um recado aqui, eu diria que deixa o arquiteto trabalhar mais, com mais criatividade. Mais tempo. Mais tempo é importantíssimo também. Com mais criatividade. Tempo não é dinheiro, tempo é tempo. Tempo não é dinheiro, exatamente. E eu gostaria que a arquitetura, de alguma forma, fosse para mais pessoas. Eu acho que a arquitetura é para poucas pessoas, principalmente no nosso país. E a arquitetura está em tudo, tanto na residência, na cidade, no escritório, em qualquer ambiente que a gente frequente. Então, quando ela impacta, é porque ela é um bom projeto e foi feita uma boa arquitetura. Perfeito. Agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Obrigada. E eu saio extremamente satisfeito, sabendo que padaria também é um ambiente corporativo, onde poderei realizar os meus sonhos comendo os vários, sem me preocupar em ficar doente, porque eu sei que no hospital serei bem acolhido de uma forma humanizada. E em questão às academias, eu fico tranquilo porque eu estou na tendência de formas mais arredondadas. Muito obrigado, até a próxima conversa.